que vê no secreto o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem. Agora vamos fazer esse restante da leitura juntos? Vamos fazer essa oração juntos? Verso 9, está na tela, tá? Para a gente fazer na mesma leitura, na mesma versão e não ficar aí descasado, tá? A partir do verso 9, vamos fazer essa leitura junto aí, vamos lá. Vocês devem orar assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas, como também temos perdoado aqueles que nos ofendem. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. O texto que nós acabamos de ler faz parte de um sermão muito conhecido por nós, o maior sermão registrado nos evangelhos, o maior sermão que Jesus deixou registrado ali nos evangelhos, que nós conhecemos ali por Sermão da Montanha. E esse sermão é um sermão prático, ele não tem um intuito ali de ensinar uma doutrina do cristianismo, até porque naquele momento o cristianismo como religião, ele ainda não existia. Então, esse sermão, quando Jesus vem falar essas palavras, ele vem para instruir a galera ali, né, os seus discípulos, porque essas palavras foram direcionadas aos seus discípulos. Então, ele vem direcionar eles e dar orientações práticas do dia a dia da vida cristã, até chegar neste momento que fala sobre oração. E aí, ali numa montanha, na Galileia, né, com seus discípulos reunidos, discípulos esses que posteriormente seriam chamados de apóstolos, Jesus começa a ensiná-los coisas do dia a dia, coisas que ele esperava que eles praticassem, a exemplo, como já dito, da oração. Vale destacar que, enquanto Jesus estava ensinando, uma multidão se aproximou porque eles estavam a fim de ouvir Jesus, mas estavam também à procura de milagres. E aí eles ali ouvindo Jesus, o texto lá em Lucas, no capítulo 6, 18, vai dizer que eles se maravilharam. Então, apesar desse sermão ser direcionado inicialmente para os seus discípulos, para os seus seguidores, uma multidão chegou para ouvir esse sermão. E Jesus podia ter começado aquele discurso dizendo: meus filhos, se vocês orarem um dia, caso vocês orarem em algum momento, e aí ele continuaria dando as instruções. Ele poderia ter começado assim, mas não foi assim que ele começou. Jesus começa dizendo: e quando orarem? E quando orarem? Essas duas palavras, e quando? Essas duas palavras iniciais de Jesus já nos demonstra que ele esperava que os seus seguidores, os seus discípulos, aqueles que estavam caminhando com ele ali no dia a dia, de perto, orassem. Havia uma expectativa de que eles deviam orar. Logo em seguida, Jesus ensina aos seus discípulos a como não fazer. A como não fazer, e para isso ele cita quem? Os hipócritas. Hipócrita é um termo que teve origem no teatro grego, descrevendo um personagem que usava máscaras. O termo, quando usado lá no Novo Testamento, ele normalmente referencia uma pessoa que não era regenerada, um não regenerado. E quando nós olhamos para esse texto, neste momento aqui, Jesus não está citando ninguém nominalmente, mas quando nós olhamos lá para o texto de Mateus, no capítulo 23, no verso 13, nos parece que quando Jesus fala de hipócritas, ele está se referindo especialmente a duas classes, escribas e fariseus. Escribas que eram os homens responsáveis por fazer cópias da lei, e fariseus que eram os homens que conheciam muito da lei, que dominavam essa lei. Então, consequentemente, quando Jesus vem e usa essa classe como um exemplo a não seguir,
Quando ele diz para não fazer como os hipócritas, consequentemente ele estava condenando a hipocrisia. Observe que quando Jesus ele dá uma ordem, ele não dá simplesmente a ordem sem explicar o motivo. Ele vai dizer, olha, esses caras, esses homens, esses hipócritas, eles gostam de orar. E eles oram em pé nas sinagogas e nas esquinas, ou nas ruas largas, nas esquinas largas em algumas versões. Talvez se a gente perguntar entre nós quantos de nós gostamos de orar, nós teremos uma resposta surpreendentemente negativa, uma resposta triste. Mas Jesus está dizendo aqui que esses homens gostavam de orar. Então, qual que é o problema? Será que o problema era orar em pé? Será que o problema era orar na sinagoga? Não, esse não era o problema. Esse não era o erro daqueles homens. Primeiro que, naquele momento, também não existiam templos ainda. Os templos cristãos não existiam naquele momento, somente as sinagogas. Então, aquele era o local que eles tinham para orar. Segundo, que esses homens que Jesus cita ali, eles ainda eram judeus pertencentes à religião do judaísmo. Como eu já disse, o cristianismo como religião, ele ainda não existia nesse momento. Terceiro, que a sinagoga era um local público comunitário de oração. Ou seja, era o local correto para orar. E quarto, que orar de pé era uma postura legal, uma postura correta, uma postura aceitável para se fazer uma oração. Então, qual que é o problema? Qual que é o problema que Jesus estava condenando aqui? O próprio Jesus vai dizer, eles gostam de orar assim, a fim de, com o propósito de, com o intuito de, com o objetivo de serem vistos pelos outros. Esses homens, eles estavam orando no local certo, eles estavam fazendo a coisa certa, eles estavam fisicamente, corporalmente, na posição aceitável, adequada, mas eles estavam fazendo com a motivação errada. Eles estavam fazendo quase tudo certo, mas a motivação estava errada. Eles estavam fazendo um teatro. Lembra do termo hipócrita? Eles estavam fazendo um teatro. Suas intenções eram chamar a atenção para si mesmo. Tanto que Jesus vai dizer que eles também oravam nas esquinas, nas ruas largas. E aí, quer ver uma coisa? Digamos que você queira ser visto por alguém. Você vai esperar por essa pessoa no fim da rua no fim da rua sem saída que a gente tem aqui, ou você vai esperar por essa pessoa lá na rotatória, no meio da rotatória, lá na graminha lá da rotatória? É claro que é lá na rotatória, porque é onde encontram-se mais ruas, é onde tem um maior movimento. É isso que Jesus estava falando aqui, eles oram nas esquinas para serem vistos, porque é onde tem maior movimento. Eles queriam ser vistos e aplaudidos pelos seus semelhantes, eles queriam ter o reconhecimento, e eles tiveram. A recompensa deles, eles ganharam, mas não a aprovação de Jesus. Para Jesus, eles eram exemplos de como não fazer, exemplos a não seguir, pois Jesus conhecia os corações vaidosos deles. Mais à frente, Jesus vai dar outros motivos para a gente não seguir essa classe de pessoas. Só que dessa vez, a crítica de Jesus não é efetivamente contra a repetição. Caso contrário, a Bíblia estaria em contradição. Pois lá em Mateus, no verso 26, 44, diz que o próprio Jesus orou pela terceira vez as mesmas palavras. Mas nós sabemos que a Bíblia não se contradiz. Então, quando Jesus ora lá pela terceira vez as mesmas palavras, nós sabemos, naquele contexto, que Jesus estava ali agoniado. Ele estava expondo o seu coração ao Pai. Por isso que ele repete as mesmas palavras, por 3 vezes. Então, o que Jesus estava condenando aqui nesse sentido de repetição? A repetição que Jesus estava condenando eram palavras ditas e repetidas pela boca, mas não ditas e repetidas pelo coração.
palavras ditas da boca para fora. Essa era a condenação. A oração daqueles homens era como um balbuciamento ocioso de palavras. Era como palavras ditas sem propósito, palavras ditas ao vento, um ensaio supersticioso, uma série de palavras ditas sem conexão, sem sentido. Era isso que Jesus estava condenando. Em contraste com esse exemplo dos hipócritas, Jesus ensina seus discípulos a serem humildes e sinceros de coração. Como isso, Yuri? Como que Jesus ensina seus discípulos a serem humildes e sinceros de coração? Jesus ensina isso quando ele dá a orientação de ir para o seu quarto orar. E ir para o quarto não tem a ver fisicamente com um local próprio, um quarto específico, um cômodo específico da sua casa. Ir para o quarto tem a ver com um lugar de privacidade, onde só você e Deus está. Isaac saiu e foi para o campo orar. Daniel, quando teve lá a notícia que os sábios seriam mortos e tudo mais, o que ele fez? Ele saiu e foi para casa orar junto com seus amigos. Jesus, como nós já dissemos aqui, também ali nos momentos finais, antes de ser crucificado, o que ele fez? Ele saiu, se retirou e foi orar lá no Monte das Oliveiras. Pedro também saiu e subiu ao telhado para orar. O que isso significa? Significa que nenhum lugar é impróprio para oração, desde que se atinja a finalidade, desde que ela seja feita com um coração sincero e humilde. Note que a oração em secreto, ela deve ser feita num lugar retirado, num lugar de privacidade, para que a gente não seja observado e não seja aplaudido, não seja reconhecido por isso. A oração em secreto, ela serve para que a gente não seja perturbado no momento de oração. A oração em secreto serve para que, no momento que você estiver ali falando com Deus, você tenha liberdade de realmente expressar seu coração para Ele. Você não fique com vergonha de ter alguém, talvez, por perto te ouvindo, e aí você realmente rasgar seu coração para Ele. Só que se tudo isso, se todo esse cenário não for possível, que a gente não deixe de orar. Pois é melhor que a gente seja visto por alguém, é melhor que alguém ouça a nossa oração, do que a gente negligenciar o nosso dever de orar. Em seguida, Jesus vai dizer que nós devemos orar ao Pai. Nós devemos orar ao Pai que está em secreto. Mas em secreto não significa oculto ou escondido. Não significa que Deus está no lugar, no local, de uma forma que nós não podemos acessá-lo. Em secreto significa que Deus também nos vê, que Deus também nos conhece e que Ele nos conhece melhor que nós mesmos. E Ele sabe tudo o que nós precisamos antes mesmo da gente abrir a boca, antes mesmo da gente falar. O que Jesus está dizendo aqui nesse momento é que Deus se preocupa com as nossas necessidades. Deus conhece nós antes mesmo da gente chegar a Ele e expor a Ele tudo aquilo que a gente precisa. Tanto que mais para frente, ainda em Mateus, o próprio Jesus vai dizer o seguinte: olha só, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estás nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Ou seja, o nosso Pai nos conhece. Então, chegamos na tão conhecida oração que nós cristãos, às vezes conhecemos desde pequeno e que nós fizemos aqui junto nessa noite, que é a oração do Pai Nosso. Quando Jesus ensina seus discípulos o Pai Nosso, Ele não diz, olha, orem com essas palavras, use exatamente essas palavras. Não é isso que nós vemos ali no texto. Nós vemos Jesus dizendo, orem assim, ou orem dessa forma. O Pai Nosso, ele é um modelo de oração. O Pai Nosso não é um texto que deve ser lido, decorado e repetido diariamente, toda vez que eu for almoçar, toda vez que eu acordar. Não, a ideia do Pai Nosso não é essa. O Pai Nosso, a oração do Pai Nosso, não é como uma fórmula. O que é uma fórmula? Uma fórmula são passos pré-definidos que, se todos nós aqui
executarmos ali corretamente, seguindo a ordem certinha, todos nós vamos chegar no mesmo resultado. Mas o Pai Nosso não é uma fórmula. O Pai Nosso é um modelo a ser seguido. E esse modelo pode e deve ser adaptado por nós, considerando as particularidades de cada um. Agora observe que quando Jesus começa a ensinar o Pai Nosso, as 3 primeiras petições são feitas a Deus. E depois as outras 4 petições são feitas diretamente a nós, ao homem. Assim como acontece lá nos 10 mandamentos, os 4 primeiros mandamentos são ligados a Deus e depois os outros são ligados em relações ao homem. E Jesus, então, estava ensinando que quando a gente começa a oração falando direto a Deus, que nós não devemos chegar diante de Deus apresentando logo as nossas necessidades, mas sim alinhando os nossos interesses com Deus, alinhando a vontade de Deus para nós. E ao chamar Deus de Pai, implica que Ele nos conhece, Ele não está distante, Ele nos ama. E existe um relacionamento entre nós e Ele. E aqui eu preciso abrir um parênteses, porque talvez você não teve uma boa relação com seu pai, talvez você não teve uma boa vida com seu pai, e talvez você fale, cara, mas como assim? Você não tem uma boa visão de Deus, você não tem essa visão de Deus sendo um pai. Mas eu preciso te lembrar que apesar de talvez você não ter tido uma boa referência de pai com seu pai terreno, por talvez ele ter falhado contigo por não ser cristão, ou talvez por mesmo ele sendo cristão, ele ter falhado contigo porque nós falhamos, os homens falham. Apesar disso, o nosso Pai celestial, o nosso Pai que está no céu, ele é diferente do nosso Pai terreno. E ele não falha, ele nos conhece. Fecha parênteses. Se referir a Deus como Pai era uma maneira muito incomum no Antigo Testamento. Naquele momento, eles tinham uma visão de um Deus transcendente, um Deus que era difícil o contato, tanto que eles tinham a figura de um homem, o sacerdote, para poder fazer ali a intermediação de seus pecados, das suas ofertas para Deus. Eles tinham, naquele momento ali, uma visão de um Deus que era tanta reverência, tanto temor, que isso era como uma barreira para eles, que impedia eles de ver Deus como um pai. Mas Jesus vem quebrar essa visão. Jesus vem quebrar essa barreira e ele já começa nos mostrando que o mesmo Deus criador, o mesmo Deus soberano, o mesmo Deus que é santo, 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 ele também é o nosso Pai. E Pai de todos aqueles que creem e confessam o seu nome, é claro. E graças à maior prova de amor que Jesus nos deu, que foi a sua morte e ressurreição na cruz, nós podemos então nos achegar a Deus, não como se ele fosse um juiz, sabe, um Deus totalmente irado, um Deus que, quebrou todo o relacionamento conosco, mas nós podemos agora, através do sacrifício de Jesus, nos achegar a Deus como um pai. Então, Jesus estava ensinando aos seus discípulos que eles poderiam se achegar a Deus como um pai. Eles podiam ter intimidade e relacionamento com Deus. Jesus também estava ensinando aos seus discípulos a terem reverência, mas também a terem intimidade. E quando eu vejo essa cena de Jesus ensinando seus discípulos ali, seus futuros apóstolos a orar ao Pai, eu me lembro do meu falecido avô paterno. Graças a Deus eu tive a oportunidade de viver muitos anos com meu avô paterno. E sempre que a gente chegava na casa dele, meu avô era cristão, e sempre que a gente chegava na casa dele, ele fazia uma oração. Seja porque a gente tinha chegado, seja porque ia tomar café, seja porque ia almoçar, seja porque a gente ia embora. Ele sempre fazia uma oração. Era impossível eu passar um dia na casa do meu avô sem que ele fizesse uma oração. Ao menos uma oração, na verdade. E não sei se vocês já observaram, mas nós cristãos costumamos ter, jargões, na hora da oração. A gente costuma usar umas palavrinhas ali repetidas, que às vezes até sem perceber a gente vai soltando. E meu avô,
ele falava muito justamente. Toda palavra, quase toda frase que meu avô falava, ele tinha um justamente. Senhor, meu Deus, estamos aqui justamente porque nossa família está reunida, justamente porque o Senhor tem dado o pão na nossa mesa, justamente porque o Senhor é bom. Quase toda frase que meu avô falava tinha ali o justamente no meio. Só que eu me lembro do meu avô não porque ele falava dessa palavra, não era essa palavra que me marcou. O que mais me marcou nesse momento, nessa situação toda que meu avô sempre orava, era a forma como ele fazia. Eu tenho até hoje a sensação, eu tinha naquele momento e tenho até hoje a sensação que no momento que meu avô estava orando, se eu abrisse o olho, eu ia ver ali Deus face a face com ele, por conta do tom de voz, da forma como ele falava com Deus. Parecia que ele estava realmente vendo Deus face a face. Tamanha a intimidade que ele tinha. E por que eu estou te contando tudo isso? Porque para falar com o nosso Pai, para falar com o nosso Pai Celestial, nós podemos chegar com intimidade. Nós podemos chegar com tranquilidade, nós podemos chegar sem medo, sabe? Sem nenhum tipo de ressalva. Porque ainda hoje, infelizmente, nós ouvimos muitas pessoas dizerem, olha, eu não sei orar. Às vezes elas pensam que para chegar e orar para Deus, você já tem que chegar falando todos os nomes de Deus, todos os atributos de Deus, e você tem que chegar com uma voz diferente, impondo um tom de voz, mas não é isso que nós aprendemos quando nós olhamos para a Bíblia. O Pai só quer que sejamos humildes e sinceros de coração. O Pai só quer que sejamos humildes e sinceros de coração. Nesse modelo de oração, Jesus ensina a primeiro nos achegarmos ao Pai, não para pedir por nós, mas primeiro para pedir que o nome dele seja cada dia mais santo, para que o nome dele seja santificado, respeitado, reverenciado. Segundo, para que o reino dele venha até nós. E terceiro, para que a vontade dele seja feita tanto na terra quanto no céu. Acontece que, mesmo a gente pedindo, para que o nome do Senhor seja santificado, ele já é santo, ele já é santíssimo. Tanto que a única repetição que nós veremos na Bíblia dizendo santo, 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 é sobre essa característica, sobre essa qualidade de Deus. Nós não veremos a Bíblia dizer que Deus é forte, 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 poderoso, poderoso, poderoso. Nós veremos somente dizendo que Ele é santo, santo, santo. Isso é o que é um superlativo, dizendo que Deus é superior e Ele já é santíssimo. Então, não é a nossa oração que o fará mais ou menos santo, mas quando nós oramos dessa forma, nós estamos pedindo para que o seu nome seja reverenciado, o seu nome seja respeitado, o seu nome seja respeitado, reverenciado, e não entre ali em blasfêmias, como nós já vimos e vemos até hoje em tantos e tantos momentos da história. Quando nós pedimos pelo seu reino, estamos pedindo para que Ele governe os nossos corações, pois onde Deus está, no coração onde Deus habita, Ele está governando. Quando nós pedimos pela sua vontade, significa que estamos totalmente entregues e submissos a Ele. A vontade de Deus, não a nossa. E uma vez tendo louvado a Deus, uma vez tendo chamado, clamado, pela expansão da sua palavra e alinhado as nossas expectativas com as expectativas do Pai, com as vontades do Pai, Jesus orienta então os seus discípulos a pedirem por Ele. Só então que Jesus vai falar, olha, agora vocês vão apresentar as suas necessidades. E o que Jesus orienta a eles a pedir? O pão nosso que é o quê? Que é o sustento, que são os suprimentos, que são ali as nossas necessidades da vida presente. Pedir pão significa pedir sustento, alimento sólido, não besteiras, não guloseimas, não coisas supérfluas. O pão de cada dia nos mostra que devemos nos preocupar com hoje, não com o amanhã.
Desde lá dos primórdios, onde Deus escolheu o povo dele, ele já estava ensinando a eles serem dependentes de Deus, dependerem de si. Por quê? O que acontecia no deserto? Eles recebiam o maná. A orientação era para quê? Pegassem o maná para aquele dia. Com certeza tinha ali um espertão, né, ou um mais preguiçoso, que fala, amanhã eu não quero trabalhar, amanhã eu não quero fazer nada, vou guardar maná. Guardava. O que acontecia no outro dia? Estragava, tudo podre. O que Deus estava ensinando para eles? Depender dia após dia dele. Assim também acontece aqui quando Jesus vem nos ensinar a orar pelo pão nosso de cada dia. Depender de Deus diariamente. E o pão, como dito, é nosso, ou seja, deve ser compartilhado. O sustento que vem para mim deve ser compartilhado. O sustento que vem para nós deve ser compartilhado com aqueles que precisam. Jesus vai falar também sobre o perdão das dívidas, o perdão dos nossos pecados. Então, como perdão de dívidas, devemos entender como perdão de pecados. Estamos falando das mesmas coisas. Estamos falando da mesma coisa, só que em algumas versões aí está, né, perdoa os nossos pecados, a outra perdoa as nossas ofensas, em outras perdoa as nossas dívidas. Observe que Jesus orienta seus discípulos a pedirem por alimento físico, alimento sólido, mas Jesus também orienta eles a pedir por alimento espiritual. O que é isso? O perdão do pecado. Caso contrário, nós teríamos homens de barriga cheia caminhando para o inferno. Note ainda que o nosso perdão, ele está ligado diretamente ao perdão que nós precisamos liberar sobre aqueles que nos ofenderam ou ainda nos ofendem, pois o texto diz, perdoa as nossas dívidas como perdoamos os nossos devedores. É claro que isso não se trata de mérito. Jesus não estava falando, olha, você precisa perdoar para ter a condição, para ter o mérito, para então receber o perdão. Não é isso que Jesus estava dizendo, não se tratava de mérito. Porque, sendo nós devedores de Deus, qual é a oferta que nós podemos fazer para pagar essa dívida? Qual que é a adoração que nós podemos dar para pagar essa dívida? Qual que é o sacrifício que nós podemos fazer para pagar essa dívida? Não há como. Então, o que Jesus está dizendo aqui, e o que nós precisamos entender, é que o perdão chega a nós, através de Deus, pela sua graça e pela sua misericórdia. Mas, isso só acontece quando nós liberamos o perdão sobre as outras pessoas. O que Jesus está ensinando aqui é que é muito mais fácil a gente ter um coração perdoador, a gente ter condições no coração de perdoar, quando nós olhamos para a nossa vida e entendemos que Deus nos perdoou mesmo assim. Quando nós entendemos que Deus nos perdoou, mesmo diante de tudo que nós fazemos, de tudo que nós somos, aí sim nós teremos condições, teremos uma predisposição para perdoar. Para fechar, Jesus orienta seus seguidores a pedirem por proteção do Pai. Em outras palavras, e não nos deixes cair em tentação. Sabemos que o mal não vem de Deus. Deus não tenta ninguém e nem pode ser tentado, mas Ele permite que nós passamos por tentação. E a tentação em si não é um pecado. O fato de nós sermos tentados não é um pecado. O pecado é o que nós fazemos diante da tentação. Sabemos que com Deus nós podemos ser provados. E por que Deus vai nos provar? Para que a gente se pareça mais com Ele, para que Ele extraia o melhor de nós e para que então sejamos aprovados por Deus. Mas o inimigo, ele vem para nos tentar. E para que ele vem nos tentar? Para extrair o pior de nós e então, em contraste com Deus, nos reprovar. Logo, o pedido aqui nesse momento de ser, o pedido que Jesus ensina, né, de não nos deixeis cair em tentação, esse pedido, ele está ligado ao fato da gente ser poupado de tentações desnecessárias. O pedido que deve ser feito aqui não é para ser livrado em si da tentação, mas para ser livrado de cair na tentação. Esse é o pedido. Agora, após ter pedido por perdão de todos os nossos erros e pecados, após a gente ter pedido
pela proteção divina de Deus, pela companhia de Deus, pela sua constante companhia, a fim de nos livrar de cair em tentação, para que a gente não volte a pecar como antes, nós caminhamos então para o fim. Acontece que esse fim, quando nós vemos o fim da oração, nós vemos Jesus se referenciando não a qualquer pessoa. Jesus não estava se referenciando a simplesmente a um amigo próximo, mas nós vemos Jesus ensinando os seus discípulos a orar ao seu Pai. Ao Pai que tinha o seu controle, o controle de todas as coisas sobre as mãos, o poder de todas as coisas sobre a mão e a glória de tudo desde a eternidade. Então, tendo dito isso, para que fique claro para nós, os princípios da oração que agrada a Deus são, primeiro, o próprio ato de orar. Como nós vemos lá no verso 5, Jesus vai falar, e quando orarem, no verso 6, mas quando você orar, no verso 7, e quando orarem, no verso 9, vocês orem assim. Ou seja, existe a expectativa de Deus sobre nós, de Jesus sobre nós, para que nós oremos. Assim como nós não vemos um ser humano vivo sem respirar, não existe um cristão sem oração. Assim como nós não vemos um ser humano vivo sem respirar, não existe um cristão sem oração. Segundo princípio, orar sem buscar reconhecimento de homens. Terceiro princípio, se achegar a Deus sabendo que Ele é o seu Pai. Se você crer em Jesus, se você crer que Jesus morreu, ressuscitou, e se você crer que Jesus é seu suficiente Salvador, então você tem direito de chamar a Deus de Pai. Quarto, se achegar a Deus pedindo pela reverência do seu nome, pela expansão do seu reino e pelo alimento e pelo alinhamento das nossas vontades com a dele, não com as nossas. Quinto, se apresentar a Deus de forma humilde e sincera. Apresentar a Deus as nossas necessidades de forma humilde e sincera. Deus vê o nosso coração. Ele não vê o volume ou então a aparência, mas Ele vê o coração. Ele vê o secreto. Sexto, perdoar aquele que tem te ofendido e então pedir perdão ao Pai pelos nossos próprios pecados. Afinal de contas, a oração também é um local de pedir perdão. Sétimo, pedir o cuidado e proteção do Pai para não cair nas ciladas do inimigo. E oitavo princípio da oração que agrada a Deus, saber que aquele a quem você está direcionando as suas orações, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o início e o fim. Mas ainda assim, Ele se importa contigo. Ainda assim, Ele se importa contigo. Então lembre-se, meus irmãos, Deus não tem compromisso com orações insinceras. Deus não tem compromisso com orações insinceras. Deus está te esperando, Ele tem expectativa que você e eu oremos, mas com corações sinceros e humildes. E não existe um cristão sem uma oração verdadeira. Quero orar com vocês. Pai querido, Pai amado, graças eu te dou por mais uma vez ter a oportunidade de estar em tua casa para louvar o teu nome, para poder agradecer a ti, Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa para nós, por todo o cuidado que o Senhor tem tido conosco, por todo o amor, por toda a misericórdia que o Senhor tem tido conosco, por todo o perdão que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas diariamente, mesmo sem a gente merecer, mesmo a gente pecando contra ti, mesmo a gente caindo nos mesmos erros frequentemente. Eu quero te agradecer, Pai, porque o Senhor é um Deus bom, o Senhor é um Deus misericordioso, o Senhor nos perdoa. Mas eu quero te pedir também, Pai, que o Senhor continue suprindo as nossas necessidades, que o Senhor continue cuidando de nós, Pai, assim como eu sempre te peço, nos mínimos detalhes, com aquilo que nós precisamos, não com aquilo que nós desejamos,
pois nós sabemos que o nosso coração é enganoso e às vezes nós nem sabemos o que pedir e às vezes nós pedimos mal, mas o Senhor sabe o que é o melhor para nós. O Senhor nos conhece. O Senhor nos conhece até mesmo quando nos faltam palavras para orar a Ti, expressar a Ti o desejo do nosso coração. Quero te pedir também, Pai, que diariamente, assim como o Seu Filho ensinou aos Seus discípulos e que serve para nós, que o Senhor nos proteja, Pai. O Senhor nos proteja das ciladas do inimigo. O Senhor nos proteja de cair em tentação. Que nós não sejamos livres da tentação, mas que nós sejamos livres de cair em tentação, para que quando nós passarmos por este momento, nós possamos glorificar o Teu nome e para que nós possamos sair deste momento um pouco mais parecidos contigo, um pouco mais fortalecidos em Ti, com a nossa fé ainda mais avivada e afirmada em Ti, Pai, na Tua palavra, em quem o Senhor é e naquilo que o Senhor faz. Te peço, Pai, que não falte em nossas vidas, não falte em nosso coração o desejo de orar a Ti. Que o Senhor tire, por favor, Pai, se há ainda entre nós alguém com algum medo, alguma ressalva, alguma dificuldade de orar a Ti, talvez por alguma falta de referência de um pai, que o Senhor, por favor, neste momento, com a Tua misericórdia, com a Tua bondade, o Senhor tire esse sentimento, essa sensação de nós que estamos aqui, e que nós possamos nos achegar a Ti com tranquilidade, com intimidade, assim como nós chegamos aos nossos pais, aos nossos responsáveis, para conversar contigo, para expor a Ti, Pai, o nosso coração, aquilo que tem nos tirado a paz, aquilo que tem nos preocupado, ou também os nossos sonhos, os nossos projetos, e para que nós estejamos, Pai, alinhados com a Tua vontade para nós. Eu te peço, mais uma vez, que o Senhor venha, Pai, nos perdoar. Perdoa dos nossos erros. Nos ajude, Pai, a ter o coração perdoador. Nos ajude, Pai, a reconhecer que nós não merecemos o perdão do Senhor, mas ainda assim o Senhor nos perdoa. Então, quem somos nós para não perdoar o outro? Nos ajude, Pai, a lembrar disso diariamente. Essa é a oração que eu te faço, em nome do Teu Filho, Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém, meus irmãos. Boa noite. Quero, antes da gente encerrar, fazer só mais um momento de oração. Um momento de oração bem especial nessa noite. Nós vamos orar pela irmã Francisca, mãe da Fran. A irmã Francisca, ela está na UTI, lá do Hospital Regional, e ela está numa situação bem difícil, meus irmãos. Nós precisamos orar por ela. E também eu queria pedir oração pela mãe da irmã Elisângela, do Dinei. Ela também sofreu um tombo e ela está também em estado gravíssimo no hospital. E nós precisamos orar pela vida deles. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem alguém, que você gostaria de pedir oração, que está passando por alguma dificuldade também de saúde, de internado, alguma situação dessa? Everton. Amém. Mais alguém? Oi, irmã. Poxa. Amém. Vamos orar. Irmã? Tá bom, pode deixar. Mais alguém? Levanta a mão bem alto para ver. Max.